Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que está chegando de fininho, sabe? Pelas telas dos nossos celulares e entrando direto nos nossos relacionamentos, a inteligência artificial. E a pergunta é: ela pode mudar o que a gente entende por fidelidade? Olha só essa imagem. A tecnologia, que era para ser só uma ferramenta, hoje virou companhia. Ela está ali nos nossos momentos mais íntimos, ouvindo, conversando. Mas essa nova companhia, será que ela é tão inofensiva assim? O que acontece quando essa linha entre o que é real e o que é digital começa a ficar borfada e a gente é forçado a repensar o que significa de fato ser fiel? Para a gente começar a entender esse terreno novo, a gente foi atrás de dados e encontramos uma pesquisa super reveladora com projeções para o final de 2025, que basicamente foi lá e perguntou na lata para os brasileiros: e aí, como vocês se sentem sobre essa nova fronteira nos relacionamentos? E olha, o resultado é forte. Para uma maioria bem clara, 60% dos brasileiros, a resposta é um sonoro sim. Conversar de forma íntima com uma inteligência artificial já é visto como traição. E isso não é só um número, né? É um sinal muito claro de que as regras do jogo do amor estão sendo reescritas. Agora, Ok, 60% acha que é traição. Mas a pergunta que fica é: o que está rolando por trás das telas? O que as pessoas estão buscando nessas conversas, digamos, secretas com os algoritmos, a ponto de cruzar essa linha? Vamos dar uma olhada no que esses números escondem. e aqui a história fica ainda mais interessante. Olha só, 42% estão usando a IA para desabafar, para ter um ombro amigo, sabe? Um ouvido que nunca julga, que está sempre ali. Ao mesmo tempo, 29% admitem sem rodeios que o uso é para fins eróticos. Isso mostra um uso duplo fascinante, a IA servindo como um confidente para a alma e, ao mesmo tempo, como uma faísca para o desejo. E quem se sente mais traído nessa história? A pesquisa mostra uma diferença bem clara entre os gêneros. 65% das mulheres veem essa intimidade com IA como traição. Entre os homens, o número é um pouco menor, 55%. E tem mais um dado crucial: a idade. A galera mais jovem, de 18 a 34 anos, que já nasceu nesse mundo digital, é a que mais está explorando o lado erótico dessa tecnologia. Tá, mas agora vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que uma máquina, um monte de código, consegue criar uma conexão tão forte a ponto de gerar ciúmes, de gerar debate sobre fidelidade? Pois é, a resposta está na tecnologia, na sedução fria e calculada do algoritmo. O que faz essas IAs serem tão magnéticas? Basicamente, são três pilares muito poderosos. Primeiro, uma precisão de 85% para identificar emoções humanas. É assustador. Segundo, uma memória sobre-humana que consegue guardar detalhes de até 1000 conversas. E terceiro, uma taxa de retenção de 60% dos usuários depois de um mês. Ou seja, elas são feitas para entender, para lembrar e, mais importante de tudo, para manter a gente lá, conversando. O coração, o cérebro de toda essa tecnologia, tem nome. É o NLP, ou Processamento de Linguagem Natural. Pensa nele como um tradutor universal, só que em vez de traduzir de português para inglês, ele traduz a intenção humana para a máquina. É isso que permite que a IA entenda não só as palavras que a gente digita, mas o sentimento, a ironia, a alegria por trás delas. E aí a resposta vem de um jeito que soa empático, que soa real. E claro, para criar um vínculo de verdade, precisa ter memória, né? É aí que entra a LST, ou memória de longo e curto prazo. Não é uma memória qualquer, tipo a de um buscador, que esquece tudo logo depois da pesquisa. A LST funciona como um diário que nunca acaba. Ela deixa a IA lembrar do nome do seu cachorro, naquela briga que você teve no trabalho semana passada, do seu filme favorito. Isso cria uma sensação de continuidade, a sensação de que você é de fato conhecido por ela. Pessoal, só uma pausa rapidinha aqui. Se essa análise está fazendo vocês pensarem, por favor, compartilhem o canal e deem um like. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses debates, beleza? E por falar em pensar, como será que o Brasil se posiciona no resto do mundo sobre isso? Vamos descobrir. Pois é, essa discussão não é só nossa. O jeito que a gente está lidando com a fidelidade na era digital nos coloca num ponto bem específico do mapa. Então vamos dar um zoom out agora e entender onde o Brasil se encaixa nesse debate que está rolando no mundo todo.
Esse mapa aqui já dá uma boa ideia da coisa. Com o nosso 60%, o Brasil fica numa posição intermediária bem fascinante. A gente está acima dos Estados Unidos, que com 45% tem uma visão mais liberal, mas está abaixo da Índia, com 70%, que reflete valores mais conservadores. Isso talvez mostre bem o Brasil, né? Uma cultura que adora tecnologia, mas que ainda valoriza bastante os conceitos tradicionais de exclusividade no amor. Agora vamos para os detalhes, porque é aqui que a gente vê umas coisas bem curiosas. Enquanto o Brasil tem um número alto de uso para desabafo, com 42%, olha a China, 50%. Talvez por causa de aplicativos locais que são gigantes por lá. Já na Índia, a percepção de traição é altíssima, 70%. Mas o uso para fins eróticos é o mais baixo de todos, só 15%, muito provavelmente por questões culturais. Fica claro como a cultura de cada lugar molda a nossa relação com a tecnologia. Depois de ver todos esses dados, a gente chega numa questão bem mais profunda. Será que a inteligência artificial é a grande vilã da história, que está chegando para destruir relacionamentos? Ou será que ela é só um espelho que está refletindo problemas que já estavam ali muito antes dela aparecer? E a opinião de especialistas como a da terapeuta sexual Thaís Plaza parece confirmar essa segunda ideia. Ela diz que a IA raramente é o que cria a crise. Na maioria das vezes, ela funciona como uma válvula de escape, sabe? Um sintoma de um vazio ou de uma falha de comunicação que já existia no relacionamento. E aí a gente chega num paradoxo que é quase uma esquizofrenia digital. Olha que loucura. A imensa maioria, 83% das pessoas, diz com todas as letras que é impossível se apaixonar por uma máquina. Só que, ao mesmo tempo, o uso desses aplicativos de companhia cresceu 40% só no último ano. Como é que a gente explica isso? A gente diz que não, mas usa cada vez mais. E a resposta para esse paradoxo todo parece estar aqui. A IA não está criando o vazio, ela está preenchendo um que já existe. Projeções indicam que em 2025, um quarto dos brasileiros vai relatar solidão crônica. E o dado mais direto é este: 70% das pessoas que usam essas IAs já se sentiam insatisfeitas em seus relacionamentos de verdade antes de recorrerem à tecnologia. Então, tá bem claro que a gente está num ponto de virada. Essa tecnologia toda está nos forçando a repensar a base dos nossos relacionamentos. O que significa intimidade? O que significa exclusividade e confiança, num mundo onde o seu parceiro ou parceira pode ter um confidente digital no bolso? O contrato do amor está sendo atualizado, quer a gente queira, quer não. A definição de traição agora está se expandindo para incluir a quebra de exclusividade emocional, com o algoritmo. Parceiros de carne e osso agora têm que competir não com outra pessoa, mas com a paciência infinita e a memória perfeita de uma máquina. Isso testa limites que a gente nem sabia que existiam. E para fechar, eu queria deixar uma provocação no ar para a gente pensar junto. Se a máquina oferece uma escuta mais atenta, mais paciente e talvez até mais empática que a pessoa do nosso lado, a culpa é da tecnologia que seduz ou é da conexão humana que em algum momento falhou? E só para deixar claro, pessoal, toda essa nossa conversa foi construída em cima de uma base de dados bem sólida, ok? A gente usou fontes como a pesquisa da Glidden, dados globais do Pew Research Center e da Statista e outras análises técnicas, tudo para trazer uma visão bem completa desse cenário. E agora, a conversa continua com quem nos assiste. Depois de tudo isso, a gente quer saber, e você, o que acha de tudo isso? Conversar intimamente com uma IA pode ser considerado traição? A tecnologia está mais ajudando ou mais atrapalhando? Dê sua opinião nos comentários. Vamos continuar esse papo por lá.